O presidente Lula decidiu enviar o Celso Amorim lá para a Venezuela depois de o Maduro ter falado em banho de sangue caso ele perca a eleição. Maduro afirmou que haveria guerra civil caso ele não fosse reeleito. Aliás, aqui é preciso pontuar que o Trump disse a mesma coisa, não é? Não dá para passar pano para nenhum dos dois aqui, né? Os dois disseram, cada um num contexto. A gente está falando de um ditador, que é o Nicolás Maduro, e está falando de um ex-presidente que já deu provas de que, se precisar fraudar uma eleição para não sair do cargo, ele está à disposição para levar a fraude adiante, não é? Então nós estamos falando de duas figuras aí, cada uma inserida num ambiente, cada uma delas inserida numa lógica, mas ambos com o mesmo desejo de perpetuação no poder. Um conseguiu, que foi o Nicolás Maduro. O outro tentou, que foi o Donald Trump. Tem gravação telefônica dele, é só acessar, basta uma pesquisa na internet, vocês vão ver que eu não estou falando alguma coisa aqui de orelhada. Tem gravação telefônica do Trump pedindo que votos fossem desviados em determinados estados para que a desvantagem dele em relação ao Biden se transformasse em vantagem, né? Então, é importante atentar para esse aspecto. Os dois, Nicolás Maduro e Donald Trump, usaram a mesma expressão, dizendo que caso percam a eleição, haverá um banho de sangue. Na Venezuela, a diferença é que o ditador já está na condição de ditador e a eleição é agora, domingo, dia 28. O presidente Lula disse hoje que ficou assustado com a declaração de Nicolás Maduro de que haveria um banho de sangue caso ele perdesse as eleições marcadas para o próximo domingo na Venezuela. As declarações de Lula foram dadas em entrevista a agências internacionais hoje. O governo ainda não divulgou a gravação oficial. Na entrevista, Lula também afirmou que Maduro deve aprender que quando se perde uma eleição é preciso respeitar o resultado e ir embora. Abre aspas para o Lula. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Foi essa afirmação feita pelo presidente da República. Eu já falei para o Maduro 2 vezes. E o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. Se o Maduro quiser contribuir para resolver a volta do crescimento na Venezuela, a volta das pessoas que saíram da Venezuela e estabelecer um estado de crescimento econômico, ele tem de respeitar o processo democrático. As eleições acontecem agora no dia 28 e o Maduro vê pela primeira vez a iminência de perder a condição de presidente. O principal adversário dele é o ex-diplomata Edmundo González, que não era a primeira opção da oposição, né? A oposição tinha a Marina Corina Machado como primeira opção, ela foi impedida de disputar. A segunda alternativa também impedida de disputar, ou seja, a oposição foi buscar alguém no banco de reservas. E mesmo assim, o ex-diplomata tem mais do que o dobro das intenções de voto do que o Maduro, segundo a pesquisa de intenções de voto divulgada na semana passada. Ou seja, se há 10 dias da eleição um candidato tem o dobro de intenção de votos em relação ao seu adversário, a chance de ele levar a eleição é grande, desde que a eleição seja honesta, seja correta e seja legítima. Imaginar uma virada mais de 50% contra pouco mais de 20%, o primeiro em relação ao segundo colocado, é muito improvável, embora, claro, possa acontecer, eleição só se decide na hora em que a urna é aberta, etc e tal. Mas, convenhamos, a chance de Maduro perder o cargo no domingo, se a eleição for correta, justa e honesta, é muito grande. O Brasil decidiu entrar nessa parada. A Justiça Eleitoral brasileira mandou 2 inspetores para lá. Foi a melhor alternativa? Não dá para saber. Se o Brasil não vai, ele não pode apontar erros. Se o Brasil vai, ele pode ser acusado de legitimar uma farsa. É aquela história, preso por ter cachorro, preso por não ter cachorro. O Lula percebeu que as coisas estavam ficando cada vez mais graves e mandou o Celso Amorim para lá. Vai adiantar? Vai ajudar? Também não dá para saber, mas o Brasil decidiu participar do processo eleitoral na Venezuela, diferentemente do que fez o governo Bolsonaro, que trancou a embaixada, veio embora e falou: não queremos mais papo.
com esse governo, com esse estado de coisas da Venezuela, não interessa ao Brasil manter relação. O governo Lula pensa diferente. É trazer para um ambiente de negociação para tentar, a partir de dentro, ajudar uma transformação. O problema é que o seu interlocutor é um ditador, provavelmente repleto de denúncias, suspeitas, esqueletos no armário até a testa. E provavelmente com muito medo do que pode acontecer com ele caso ele perca a eleição e perca a possibilidade de manipular o Estado por dentro. Não é? Vamos acompanhar. Ao longo desse período, Chávez e Maduro, houve o armamento da população, aliados da ditadura. Algo muito semelhante quase aconteceu por aqui, né? Tiveram acesso à arma e se transformaram em uma espécie de milícias reconhecidas pelo Estado, né? Para supostamente zelar pela segurança de determinados bairros das cidades venezuelanas, mas de fato o que eles fazem não é zelar pela segurança, é uma espécie de polícia política mesmo, formada por gente da população, por locais que simpatizam com a ditadura e certamente recebem benesses para atuarem como se fossem seguranças à distância do ditador de plantão, seja ele o Chávez, seja ele o Maduro. O que é que essa gente vai fazer quando perder a boquinha? O que é que essa gente vai fazer quando perder o privilégio? A chance de fato ocorrer um banho de sangue é muito grande. Mesmo que o Maduro não queira, qual é a possibilidade que ele terá de controlar o que vai acontecer na sociedade venezuelana depois do resultado do último domingo, ou do próximo domingo, perdão. Vocês não tenham dúvida que segunda-feira que vem a gente vai estar aqui juntos falando disso, falando da eleição na Venezuela. Tomara que a gente esteja falando de um resultado respeitado de uma eleição legítima. E aí o povo venezuelano que decida em quem quer votar, como quer votar, por que votou, por que não votou, né? E que as coisas fiquem minimamente em paz. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.